E, sobretudo, uma das coisas que mais se gostava no século XIX, que era muito apreciada em relação a corpo, que eu tô falando, né? Era uma bunda grande. A bunda grande era uma coisa muito apreciada, né? O quadril grande e a bunda grande. É claro que isso era uma coisa, gente, que eu falei pra vocês, que a moda favorecia, né? Você na rua jamais saberia qual era a moça que tinha bunda pequena ou bunda grande, né? Então as moças, elas estavam, elas estavam livres desse tipo de olhar. Por quê? Porque estava todo mundo ou de crinolina, na época da crinolina, ou de anquinha, que é aquele bundão, na época do bundão, né? Então na rua, um rapaz só poderia tentar imaginar e sonhar como você era, mas ele jamais teria certeza. A crinolina grande e a anquinha grande, ela faz com que os rapazes possam sonhar que todo mundo ali dentro tem a bunda grande. Então vocês me perguntam em relação a corpo de mulher no século XIX, qual era o corpo ideal? É um corpo jovem, isso é uma coisa que falei pra vocês que isso vai perpassar a história da humanidade como um todo. Por que o corpo jovem? Porque eu falei pra vocês que o corpo que é mais velho, ele está associado mais à ideia de morte, né? Então é um corpo jovem, esbelta, magra, sem barriga, só que ela é redondinha. Redondinha que eu falo, ela tem as formas curvas, só que essas formas curvas, elas são rígidas, que é o quê? Que é uma bunda grande, uma perna grande, por exemplo, e uma cinturinha menor, e um peito também rígido, ou seja, o peito não tá caído, não tá flácido, o peito tá lá bonitinho, assim, pávido, redondinho, olhando pra frente. A bunda também, a bunda é grande, mas ela tá assim, linda, redonda, maravilhosa, não tá caída. No máximo tem uma barriguinha aí, normal, que é da acumulação de gordura do corpo feminino, tá? Então esse é o padrão de corpo feminino. O que eu diria pra vocês, quando eu olho esse tipo de corpo, eu falo, cara, essa daí é uma moça de 15 anos de idade, 18 anos de idade, de 25 anos de idade. Porque a partir daí, a gente sabe, gravidade vai atuar. Então, se você tem esse peito daí, se você tem essa bunda daí, que eu tô vendo que é grande, né? Tô achando linda, inclusive, grande e toda durinha. Mas eu sei que quando é grande assim, quando passa o tempo, cai. Eu tô aqui falando muito com vocês sobre beleza corporal, até porque o início desse meu vídeo, meu primeiro vídeo, era sobre a moda plus size no século XIX. Mas eu queria deixar bem claro com vocês que no século XIX e também para trás, né, há muitos séculos, que o lugar primordial da beleza era o rosto. O lugar essencial da beleza era o rosto, tanto de mulheres quanto de homens, mas sobretudo das mulheres. Então uma mulher bonita no século XIX era essencialmente uma mulher que tinha um rosto considerado bonito, né? Até porque eu falei para vocês que o corpo dela pouco era visto porque ela estava sempre coberta. As roupas no século XIX, elas pouco revelavam. No máximo à noite, como eu falei para vocês, a moda noturna, né, dos jantares, dos saraus, em que se deixava, né, um pouco do colo à mostra, um pouco dos braços à mostra, né, um pouco do decote à mostra, mas de maneira geral a mulher estava sempre coberta. E ainda por cima, essa moda, ela te auxiliava a que você estivesse dentro da silhueta desejada, né? Você tinha um espartilho que diminuía um pouco a sua cintura e ainda por cima, toda a gama de enchimentos que você colocava na roupa fazia a ilusão de ótica que eu falei para vocês. Então se você pouco via o corpo e o que você via do corpo ainda por cima estava camuflado, né, por artifícios e artimanhas dessa moda que te deixavam mais dentro do padrão possível, qual era então o rosto que era considerado bonito, já que esse rosto estava à mostra, era a única coisa mais visível? O rosto, gente, considerado bonito no século XIX era sobretudo um rosto de pele branca e pele muito lisa. Quando eu falo muito lisa, eu quero dizer uma pele sem máculas, né? Uma pele sem manchas. Manchas de doença, sobretudo. Vocês sabem que a varíola ainda era muito disseminada no século XIX, inclusive aqui no Brasil ela também era chamada de bexiga, e formava umas pústulas na pele que deixavam marcas, era uma coisa horrorosa. Inclusive, se vocês leram aquele livro do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês vão lembrar que uma das amantes do Brás Cubas era Marcela. Marcela era uma mulher muito bonita, né? Que amou o Brás Cubas por tantos dias e tantos contos de réis, mais uma vez aí lembrando daquela minha série de vídeos sobre a suposta prostituição, que as pessoas gostam muito de acusar e apontar o dedo, mas eu gosto muito da ironia fina do Machado.
Mas Marcela era muito bonita, só que Marcela teve varíola, né? O personagem fala que ela teve bexiga, e uma vez ele a reencontrou e encontrou o rosto dela todo marcado pela doença. Além disso, como eu tô falando com vocês, a pele mais branca era a pele considerada mais bonita. Então, se você tinha marcas de sol, como sardas, né, pintas, isso também, quanto menos você tivesse, seria melhor, né, para a sua aparência. Tanto é que já no século XIX as pessoas usavam muito o famoso pó de arroz. Inclusive no canal da Pauline, se eu não me engano, tem uma receita do século XIX de como se fazia esses produtos para deixar a pele mais... Seria a nossa base, né? Hoje em dia a gente tem base. Naquela época não tinha base para colocar no rosto, nem primer, nem base, nem nada disso. Mas usava-se muito pó de arroz, que já fixa, né? Já é um pozinho branco que fixa. Então ele não só deixa a pele mais branca, como ele também esconde algumas imperfeições ou algumas manchas que você tivesse no rosto. É claro que quando a gente está falando de pele branca aqui, eu queria falar com vocês que, além de ser uma coisa que, mesmo na Europa, no século XVIII, no século XVII, já era considerado bonito, quanto mais branco você era, mais bonito, porque te desassociava com os trabalhadores rurais, né, com a população mais pobre, que tinha que trabalhar na rua, ou trabalhar no campo. Então tá pegando sol e tá marcando a pele. Se você tem a pele mais branca, é porque você é da elite e você pode se dar ao luxo de não precisar sair de casa para trabalhar. Agora, aqui no Brasil, além disso, de ser uma coisa que ainda prevalece, a gente também tem que ver que todo o branqueamento social que foi feito no Brasil, todas essas tratativas para que houvesse um embranquecimento da população brasileira. Isso aí é assunto, inclusive, para novos vídeos nossos aqui no canal, que aqui no Brasil a população branca, né, o estereótipo do europeu é considerado mais bonito do que a população de origem ou indígena ou de origem africana. Como eu falei com vocês lá no primeiro vídeo, é muito triste quando o padrão de beleza de um determinado país, de um determinado lugar, ele não condiz com a maior parte do físico da população desse lugar, né? Isso realmente é muito triste. E é contra isso que a gente tem que lutar, é contra isso que a gente tem que verbalizar, vocalizar. Finalmente está surgindo no Brasil uma valorização identitária, e é por isso que tem tanto movimento de afirmação surgindo, já tem algum tempo surgindo, que eu acho ótimo, sobretudo esses que, né, valorizam o cabelo afro, né, que valorizam a estética afro. Finalmente isso está ganhando força no Brasil. Mas toda essa tentativa de embranquecimento da população brasileira, né, e as reverberações que isso causa até hoje, isso é assunto para um novo vídeo nosso, tá bom? Em relação ao rosto, né, o que vocês me perguntam também sobre o padrão de beleza no século XIX, né, das mulheres, a brancura da pele, né, e isso é bem gritante com hoje em dia, porque é o seguinte, hoje em dia, o que é considerado bonito é o quê? Vamos ver. É a moça que é magra, mais magra do que esses quadros que vocês viram aí. Ela tem que ser, assim, gordura zero, malhada total, o percentual de gordura o mais baixo possível. Quando a moça é modelo, então, nossa senhora. Mas faz aí umas dietas muito doidas de low carb, não sei o quê, porque tem que ser seca, só musculatura, só no whey protein, aí essa pessoa. Além disso, ela costuma ter a pele bronzeada, porque o bronze dá essa ideia de que você tem tempo livre para ir à praia. Eu não fico só trabalhando o tempo inteiro, entendeu? Eu tenho dinheiro, eu às vezes vou à praia, tenho piscina em casa e não sei o quê, né? Aquela teoria do conta-gotas que eu falei para vocês, do que é mais raro de você conseguir encontrar, né? Que são justamente pessoas que têm tempo para poder malhar, né, que tem tempo para tomar um solzinho, aí que tem dinheiro para ir à praia, aí para ter uma piscina em casa e tudo mais. O cabelo hoje em dia no Brasil, que é apreciado, é um cabelo longo, quase sempre liso, né, é o cabelo mais apreciado. Enquanto que no século XIX, a pele que era mais apreciada das mulheres é a pele mais branca possível, né, e o corpo não é tão zero gordura assim como eu tô falando para vocês, né, é magro sim, porém zero gordura também não, né? E aí vocês podem me perguntar por que da pele tão branca, tão alva assim? Algumas coisas. Primeiro, isso é uma coisa que não é só do século XIX. Desde o século XVIII, do século XVII, a pele quanto mais branca, né,
mais bonita você era. É engraçado que eu falei pra vocês sobre o padrão de beleza atual aqui no Brasil, né, que eu tava descrevendo. Eu falei pra vocês desse padrão de beleza no Brasil. Mas em outras regiões do mundo, mesmo atualmente, mesmo em 2021, o padrão de beleza não é esse que eu acabei de falar pra vocês. Por exemplo, eu falei pra vocês que a moça branca aqui no Brasil, branca, porém bronzeada, ou seja, ela é rica mesmo, porque além de ser branca, ela tem dinheiro pra ter piscina, ela tem dinheiro pra viajar pra praia, né? Quem sabe ela tem uma pousada em Fernando de Noronha. Essa é a moça valorizada. Mas é assim no mundo todo? Não é. Quando você vai para a Ásia, as chinesas, as japonesas, as coreanas, elas têm horror à pele bronzeada de sol, né? Esse rosto vermelhinho que essas meninas loiras que vão à praia têm. Elas têm horror a isso. Elas querem ser branca igual a papel, branca igual a leite. Inclusive, os melhores protetores solares que vocês podem encontrar são esses japoneses que vendem aí, esses coreanos que vendem em farmácia, né? E além deles usarem muito protetor solar para ficar bem branco, usam essas roupas de neoprene, tudo coberto, chapéuzão. E é uma coisa, assim, realmente impressionante que quando você olha algumas mulheres na internet, também são as mais ricas, né? Porque não é todo mundo na Ásia que consegue fazer isso, né, gente? Se proteger assim do sol desse jeito. Mas essas mais ricas, algumas têm 50 anos de idade, 48 anos de idade, 60 anos de idade, e você dá 20 anos a menos para elas. Eu mesma conheci em Bruxelas uma moça que fazia francês comigo na Aliança Francesa, que a mulher já tinha mais de 50 anos de idade, ela tinha uns 53, por aí, e, sinceramente, parecia mais nova do que eu. Quando ela me falou a idade, eu disse, não. Aí eu já fiquei preocupada comigo, eu disse, não é possível. Mas uma menina assim, olha, e ela só rindo assim, tipo, sem mostrar o dente, né? Daquele jeito contida. Então o padrão de beleza na Ásia é esse, da pele mais alva possível, né? E também aquela teoria do conta-gotas que eu falei pra vocês, não é o olho mais puxado que é o mais bonito na Ásia, é o olho mais aberto. Inclusive, muitas operam o olho pra ficar mais aberto. Mais uma vez, uma teoria do conta-gotas aí pra vocês verem. Vocês sabem, quando vocês vão pro Oriente Médio, que o padrão de nariz no Oriente Médio é tipo o meu, né? Que é um nariz maior, tanto das mulheres quanto dos homens. Só que ainda tem uma diferença do meu nariz, que muitos dos narizes no Oriente Médio têm uma altura grande aqui em cima, né, aqui no dorso do nariz. E alguns puxam para baixo, né? O que as mulheres no Oriente Médio de mais dinheiro fazem? Rinoplastia. Elas deixam o dorso do nariz bem retinho e se a ponta por acaso puxar para baixo, elas colocam empinadinho, né? E, inclusive, não só porque isso fica a teoria do conta-gotas, né? Porque do tipo, são raras as que têm o nariz super pequenininho, né? E retinho, não sei o que lá. Então eles acham isso bonito. Uau, é o unicórnio que eu falei pra vocês, lembra? Oh, apareceu um unicórnio aqui, olha que coisa diferente. Então as que têm mais dinheiro, elas vão lá e buscam por isso, passam por uma cirurgia por isso. E a outra razão também é que como as muçulmanas, elas estão na rua quase sempre cobertas, né? Então a única coisa que tá de fora é o rosto. Elas investem ali mesmo, né? Elas não estão tão preocupadas com o corpo, né? Como a gente tá. A preocupação delas é com isso, com a pele bem esticada, com o nariz direitinho, a boca bonita, o olho e tudo mais, tá? Coisa que também que é muito gritante é o seguinte, eu falei pra vocês que aqui no Brasil a moça magra com percentual de gordura baixo que é considerada bonita, né? Se antigamente o difícil era você engordar, que você não tinha como engordar, não tinha comida, não tinha o que comer direito, né? Sobretudo se você era mais pobre. Hoje em dia, como você tem muito acesso a carboidrato, né? Muito acesso a açúcar e a refrigerantes e a sucos açucarados e tudo mais, o difícil é você ficar magro. Então, nessa teoria do conta-gotas, quando você encontra uma pessoa que é magra, não só magra, mas ela é malhada, ela tá com um percentual de gordura baixo, mas apesar disso a musculatura tá grande nas áreas certas, que é bunda, perna e não sei o quê, você sabe que essa pessoa é o tal do unicórnio. Olha lá o unicórnio na minha frente. Como é que essa pessoa consegue isso? Ela consegue isso porque ela tem dinheiro, porque ela tem tempo para fazer isso, né? Assim como lá em 1700 ou em 1600, aquela pessoa que era gordinha do Rubens, essa pessoa tá com dinheiro para comprar comida e tá com tempo para comer, né? Como eu falei para vocês,
Os quadros no século XIX, ou algumas fotos já que existiam no século XIX, mostravam, né, que esse corpo um pouco mais magro, mais contido, mais controlado, né, lembra do início do controle aí, eles eram considerados mais bonitos, e existem alguns outros indícios, né, que comprovam isso. Por exemplo, quando você pega alguma pessoa de mais alta classe, por exemplo, como a Sissi, né, Imperatriz Elizabeth da Áustria, ela tinha uma preocupação muito grande com o corpo dela e fazia dietas, fazia exercício físico já também. Ela chegou a ser muito magra, ela tinha momentos, se você ouvir as dietas malucas que ela fazia, eu aconselho até um vídeo que tem no canal do Paulo Rezzutti, vou deixar ele aqui em cima, vou deixar aqui embaixo, que é sobre a Sissi, tem essa parte aí das dietas loucas que ela fazia. Tinha dias que ela comia só um bife cru, só isso. O que fica claro é que o padrão de beleza sempre foi o das classes dominantes. Ele é praticamente inalcançável para a maior parte da população. Se no barroco holandês, quando tinha pouca comida para a população em geral, a bonita era a mulher mais acima do peso, já fica evidente que a população mais pobre dificilmente alcançaria aquele padrão de beleza. E hoje em dia, que é tão massificada a quantidade de carboidrato que a gente tem hoje aí barato, macarrão, biscoito, sorvete e tudo mais, e que o difícil hoje em dia com o trabalho que a gente tem, né, de escritório e de dar aula e de cuidar de criança, né, que é de muito cedo da manhã até no final do dia, é difícil você arranjar tempo para fazer exercício físico, para pensar na comida mais saudável que você vai comer. O difícil hoje é se manter magro, sobretudo o magro malhado, porque algumas pessoas são geneticamente magras, mas é aquele magro que não é o esteticamente mais desejável. Então você percebe que quem é que tem tempo e dinheiro para fazer isso? Mais uma vez, o padrão mais alto da sociedade, né? A população que tem mais renda. Agora, se a gente pode dizer que a moda no século XIX auxiliava as mulheres por meio de artifícios, enchimentos, espartilhos, ilusão de ótica, a que todas elas ficassem dentro da silhueta mais desejável, ainda assim o que tem que ficar claro é que o que surgiu no século XIX, que foi massificado no século XIX pelo menos, foi a ideia desse padrão e desse controle em cima do corpo das mulheres cada vez mais espraiado. E não só entre aristocratas, mas cada vez mais pegando as mulheres de classe média da burguesia e chegando até nas populações mais pobres, nas mulheres mais pobres. Era esperado da mulher esse autocontrole, ou seja, a própria sociedade exercia tanto controle em cima dos corpos femininos e da vida das mulheres, que era esperado que elas próprias absorvessem esse controle externo e fizessem o autocontrole. E não comessem demais, e não bebessem, e não saíssem à noite, e tomassem conta do pudor da família, e da honra da família, e do nome da família. Se a moda te ajuda a estar nesse padrão, com esses artifícios, a gente tem que entender que a mulher está com uma crinolina, a mulher está com uma armação dentro da roupa, ela não está livremente sendo ela, né, expondo o corpo dela como ele realmente é. Ela está cheia de artifícios por baixo daquela roupa. Ou seja, o século XIX tem sim um padrão muito claro. E as mulheres estão sim tendo que fazer uso de artifícios para poder entrar nesse padrão. Com o século XX, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando a moda se simplifica bastante, a gente depois pode fazer vídeos sobre isso, e ela vai ficando mais leve e menos cheia de enchimentos e artifícios, cobra-se então que esse padrão de beleza esteja no seu corpo diretamente. A moda agora não vai mais te auxiliar. Você, por conta própria, vai ter que mexer no seu corpo para conseguir ter e estar dentro do padrão desejado. Então, as anquinhas do século XIX, ou a crinolina do século XIX, hoje em dia é a mulher malhando perna loucamente, ou malhando glúteos loucamente para poder ficar com aquela área do corpo grande. É a mulher fazendo um bando de abdominal para poder conseguir ficar com a cintura mais fina. É a mulher colocando um silicone para o peito ficar mais cheio, mais bonito, grande, como se tivesse com um espartilho ali embaixo, botando o bicho para cima. Então os padrões de beleza sempre existiram e as mulheres sempre estiveram, sobretudo a partir do século XIX,
subjugadas a esse padrão de beleza. E se no século XIX elas estão completamente disfarçadas e montadas, no século XX, sobretudo na passagem do 20 para o 21, espera-se que você esteja injetada, com o rosto injetado, com o peito injetado, com a bunda injetada, com a perna injetada. E cada vez mais exercendo autocontrole de dieta, de exercício físico e tudo mais. E aqui, de maneira nenhuma, eu estou fazendo uma crítica às mulheres que querem estar dentro desse padrão e fazem todo tipo de esforços para estar dentro desse padrão. A única coisa que eu quero traçar aqui é o histórico disso, para que as pessoas tenham ciência de onde isso veio e do porquê que isso existe e do contexto social que está por trás de tudo isso, que é basicamente a história, a ideia do controle das mulheres. E também a diferenciação física que os mais ricos querem sempre ter dos mais pobres. Eles tentam fisicamente ser cada vez mais distantes da população mais pobre. Hoje em dia, com harmonização facial, ácido hialurônico no rosto, um cabelo diferente, um corpo diferente, você vai fisicamente ficando cada vez mais distante do resto da população. Eu só queria que ninguém achasse que o mundo é assim porque tem que ser assim. Nada tem que ser assim, tudo tem um histórico, tem uma razão de ser. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o like no vídeo, não deixem de se inscrever no canal, aperta o sininho, comentem tudo que vocês tiverem que comentar, digam o que mais vocês querem ver nos próximos vídeos, que em breve eu vou voltar. Beijos!